Romanos capítulo 11, verso 36, diz assim a palavra do Senhor: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Novamente, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Podem sentar, irmãos. Como tema da nossa reflexão, da nossa mensagem, eu gostaria de estar ministrando ao coração dos irmãos, ao nosso coração, o tema: como ter uma vida que glorifique ou que glorifica a Deus. Como ter uma vida que glorifica a Deus. Bom, meus irmãos, nós cremos que tudo foi criado por Deus, não é assim? E tudo aquilo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. A Bíblia nos diz, quando nós vamos lá no Salmo de autoria de Davi, no Salmo 19, verso 1 e 2, o Davi, o rei Davi, o adorador Davi, o pastor Davi, ele vai declarar da seguinte forma: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Aqui, meus queridos, Davi fala sobre como o poder de Deus é anunciado através da beleza da criação. O interessante é que Davi, ele vai escrever esse salmo tendo ali os seus momentos com o seu rebanho. Quando Samuel, ordenado por Deus, está lá em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ver ali até o verso 27, a respeito da unção de Davi, quando Deus manda Samuel procurar um outro rei. No versículo 1, fala que Samuel estava com medo, porque Saul ainda estava no trono. E aí Deus fala com ele: por que você está com dó, com pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Fique com medo não. Eu estou nesse negócio aí, eu estou mandando você ir lá, ir atrás de um outro rei, e você vai na casa de Jessé. A partir do versículo 6, Samuel chega na casa de Jessé, e antes que a comida fosse servida, Jessé faz passar os seus filhos ali na frente de Samuel. E o único que não está em casa é Davi. Davi estava tomando conta das ovelhas de seu pai. E muitos curiosos e aqueles pseudo-teólogos, ou até mesmo pseudo-pastores, dizem que Davi foi abandonado pelo seu pai lá no campo. Ele era um rapaz rejeitado. Inclusive alguns chegam a ter a ousadia de dizer que Davi, ele era um filho bastardo de Jessé. Ou seja, ele era o único filho dos outros que não era filho, que não era irmão dos outros da mesma mãe. E isso não é verdade. A sociedade judaica era uma sociedade regida pela primogenitura. Então, havia no coração de Jessé o interesse de que o seu filho Eliabe fosse ungido rei. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para Davi, lá no campo. Porque foi lá que nasceu esse salmo. Foi ao ar livre que Davi vê as coisas que Deus criou. E ele declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela, conhecimento a outra noite. E Davi, ele vai falar sobre como o poder de Deus é anunciado através da beleza da criação. Em seguida, o salmista, ele também vai utilizar-se do ciclo, da virada do dia, dos meses e dos anos, para mostrar como é que todas as coisas que Deus fez testemunham acerca de seu poder. A passagem do tempo é uma revelação contínua da presença e do cuidado do Senhor para conosco. O tempo vai passando, e nós temos que observar, meus queridos, que Deus tem cuidado de nós. Nós chegamos a pensar que o dia, ou o tempo que configura esse dia,
ou que conta, né, as horas do dia, a gente chegou ao ponto de dizer que ficou pequeno, ficou menor. Mas não é verdade. O dia ainda continua tendo 24 horas. As coisas estão passando mais rápidas aos nossos olhos, porque a cada dia nós estamos arrumando mais coisas para colocar na nossa vida. Por isso que ela passa rápido. São tantas coisas que a gente vai colocando e que parece que o tempo vai ficando pequeno. Ah, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não porque o dia ficou pequeno, mas porque nós é que fomos colocando tantas coisas para fazer. Por isso o dia vai ficando pequeno. Mas o passar do tempo nos traz a revelação contínua da presença e do cuidado do Senhor conosco, manifestando-se em cada amanhecer e anoitecer. Portanto, meus irmãos, Deus merece toda honra, glória e louvor por causa de seu cuidado para conosco. E isso é tão real que no último livro que encerra o cânon sagrado, ou seja, a Bíblia que está aqui comigo e está aí com você, João ele vai declarar lá em Apocalipse no capítulo 4, verso 11, ele vai dizer: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram o quê? Criadas. Mas aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: diante de tudo isso, como é que nós podemos glorificar a Deus? E João ele vai responder isso. João, o evangelista, o apóstolo, ele vai responder isso. Como é que nós podemos glorificar a Deus? Está lá em João 17, verso 4. Olhando para o exemplo de Jesus. Jesus vai declarar dizendo: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Em tudo Jesus deu o exemplo. Eu não vim a este mundo para ser servido, mas eu vim a este mundo para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Este é o exemplo de Jesus. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Por isso nós precisamos e devemos honrar a Deus da mesma forma. Pois qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Da mesma maneira, nós devemos glorificar a Deus quando vivemos para o louvor da sua glória. Então, como podemos viver de forma que Deus venha a ser glorificado em nossas vidas? Algumas dicas precisam ser dadas e observadas e estão disponíveis para nós na nossa vivência cristã. E a primeira delas é que para viver de forma que glorifiquemos a Deus, nós precisamos fazer da adoração um estilo de vida para nós. E isso que aconteceu aqui no início do culto, o cântico cantado aí da harpa, os louvores que foram cantados e tocados aqui na frente, precisam ser uma realidade não somente dentro da igreja, mas em todos os momentos da nossa vida. Tornar isso um estilo de vida para nós. Qual é o seu estilo de vida? Meu estilo de vida é adorar ao Senhor. John Piper, um pastor batista reformado, ele um dia afirmou dizendo: é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Aí vem a pergunta: qual é o dia que você não está satisfeito com Deus? Né, irmã Marina? Não tem como estarmos insatisfeitos com Deus, porque nos mínimos detalhes o Senhor tem sido provedor na nossa vida. E olha que nós não estamos falando nem do propósito eterno de Deus em seu Filho, o qual nos salvou. Não tem como estarmos insatisfeitos com Deus. Adorar é muito mais do que louvar, adorar é muito mais do que cantar, vir à igreja e orar a Deus, vai muito mais além do que isso. Deve ser um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seu propósito.
Eu preciso, através da minha adoração, tendo isso como estilo de vida para mim, me entregar a Deus, para que o Senhor me use segundo o propósito dEle, a vontade dEle. Pois quando nós usamos a nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 6, verso 13, apenas a parte B do versículo: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nós, cristãos eleitos, devemos, meus queridos, nos dedicar todos os membros do nosso corpo a Deus e a seu serviço. A minha mente, o meu coração, o meu falar, o meu andar, o meu pensar. Inclusive, em uma de suas mensagens, o pastor Cleilson, ele vai usar um termo que vai identificar como é que nós estamos diante de Deus. Corandel. Corandel vem do latim, que diz que eu estou na presença de Deus 24 horas, 48 horas, 72 horas da minha vida, em todos os momentos, eu estou diante de Deus. Eu não consigo me esconder de Deus, Salmo 139. Então, tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus, através da minha adoração. Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo vai declarar a respeito do que deve sair da nossa boca, ou da nossa mente, através das nossas palavras. O texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então nós precisamos, pode deixar, deixa só no áudio, não precisa voltar não. Nós precisamos, irmãos, atentar, obrigado, Jéssica, atentar para aquilo que tem passado na nossa mente e aquilo que tem saído da nossa boca. Porque tudo que está aqui e que sai da nossa boca deve glorificar a Deus. Nossas mãos devem ser consagradas ao trabalho útil para Ele e sua causa, e não para a justiça própria. Romanos capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, disse Paulo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor. Também os nossos pés devem ser velozes em seu serviço e não devem seguir os caminhos da iniquidade. Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, e que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Os nossos olhos também, eles devem contemplar as obras de Deus para exercitar a ação de graças e o louvor. O que nós temos colocado diante de nós? A Bíblia diz que nós não devemos colocar coisas torpes diante dos nossos olhos. O que temos visto no celular, no computador, na televisão, porque hoje não precisa nem de TV a cabo, né? Se você tem uma televisão smart, ela entra na internet, você vê num telão grandão que você poderia estar vendo num tablet ou no telefone. Então, o que você tem visto? O que tem ocupado a sua mente? O que tem preenchido os seus olhos? Nós precisamos atentar para essas coisas. Os nossos ouvidos não devem ser empregados para ouvir palavras de engano, canções de tendências perigosas e licenciosas. O que significa essa palavra licenciosa? Licencioso é o que é de desagrado moral ou sexual. Nós não devemos ouvir coisas persuasivas de forma negativa que possam nos desviar, mas que devemos estar abertos para captar a voz de Deus quando Ele profere a sua vontade no livro da verdade, a palavra de Deus, Atos capítulo 4, verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e também daquelas que ouvimos. Ou enquanto ele fala,
do vendaval, ou na brisa suave, no trovão, né? Como foi a experiência de Elias. Ou quando ele nos fala todos os dias, ao amanhecer, quando ele te chama lá, e eu tenho certeza que você ouve Deus te chamando. Quando Deus te chama para ter comunhão com Ele através da oração. Você já viu quando Deus nos chama e nós estamos com sono e a coisa que nós fazemos é pegar o edredom e virar para o canto e continuar dormindo? Não é assim que acontece? E aí depois, quando chega o momento de acordar, a gente acorda com a consciência pesada, porque sabíamos que era Deus que estava nos chamando e não atendemos o chamado de Deus. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu já atendi o chamado de chegar e falar: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor tem para falar comigo? E Deus ficar em silêncio e não falar nada. Porque a única coisa que Deus quer é saber de você se você é obediente à voz dEle. É isso que nós precisamos atentar. Para termos uma vida que glorifique a Deus, é necessário fazer da nossa vida uma adoração em tempo integral. E fazer da adoração um estilo de vida. Segundo lugar, para viver de forma que glorifique a Deus, nós precisamos amar os nossos irmãos. João, no capítulo 13, verso 34, Jesus vai declarar: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esta ordem, meus irmãos, Cristo ele deu aos seus discípulos quando ele estava para partir. E é a partir desse versículo que nós temos o emblema do discipulado, pelo qual eles poderiam ser conhecidos. Conhecidos quem? Quem deveria ser conhecido através dessa prática? Os cristãos. A palavra aqui não é para você amar o de fora, não. É para você amar o de dentro. É para você amar aquele que senta do seu lado. É para você amar aquele que faz parte da mesma comunidade que você faz parte. É para você amar o outro crente que faz parte de outra denominação, mesmo fazendo parte de outra denominação. Essa é a palavra do Senhor. E aqui, quando ele fala sobre um novo mandamento, ele é chamado de novo, não porque não houvesse um comando anterior que exigisse que as pessoas amassem os seus semelhantes, pois um dos grandes preceitos da lei, para que eles deveriam amar seu próximo como eles mesmos, está lá em Levíticos 19, 18. Moisés, ele registra dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois eu sou o Senhor. Mas era novo, meus queridos, porque nunca fora feito aquilo pelo qual qualquer classe ou corpo de pessoa fosse conhecido e distinguido. Ou seja, Jesus como Deus define um novo padrão para a prática do amor, o seu amor. Ele vai dizer lá em João 15, 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês prestaram atenção na diferença? Levíticos 19 fala que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. E Jesus muda a prática do amor. Ele nos chama para praticar o amor ágape, porque foi o amor que o Senhor nos amou. Assim como eu amei você, você deve amar o seu irmão. É um desafio. Porque se nós não sabemos medir o amor de Cristo para conosco, como é que nós vamos amar o nosso irmão? Então eu preciso saber da importância do amor doado por Cristo à minha vida. Então, da mesma forma que Cristo me amou, eu tenho que amar o meu irmão. Um amor despreendido. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. A seguir, ou seguir a Cristo, não é apenas uma questão de fé, meus queridos, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus, a qual você faz parte.
No capítulo anterior de sua primeira carta, João vai escrever, nós lemos 1 João 4, né? Agora nós vamos voltar lá no capítulo 3, verso 14, da primeira carta de João. Ele vai dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Está vendo a importância da unidade da igreja no amor de Cristo? Aquele que não ama seu irmão, nunca viu a Deus. E ele permanece morto. Eu não consigo, só de ver me dá asco. Já pensou um crente falando assim de uma outra pessoa cristã, principalmente se for da mesma igreja? Então, em primeiro lugar, eu preciso fazer da minha vida um estilo de adoração. Em segundo lugar, eu preciso amar o meu irmão. Em terceiro lugar, para viver de forma que glorifiquemos a Deus, que cada dia possamos nos tornar mais semelhantes a Jesus. Quanto mais você desenvolve o seu caráter cristão, mais você vai glorificar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aos 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vladimir Moreira Dias, um cronista cristão dos nossos dias, ele escreveu dizendo: só quem suporta o processo vive o propósito. Só quem suporta o processo vive o propósito. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Paulo escreve aos cristãos da igreja de Roma, no capítulo 12, verso 2 de sua carta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra no grego aqui, para não conformar, sisquematizo, que aponta para algo como conformar, significa apropriadamente tomar a forma, a moda ou a aparência de outra pessoa. Pode se referir a qualquer coisa relacionada ao hábito ou à maneira, vestuário, estilo de vida e etc. Chegou uma notícia para mim que a Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, estava cantando uma música do Jota Quest dentro da igreja. O ministério Voz da Verdade, que saiu de dentro da Assembleia de Deus, passou a cantar a música do Raul Seixas e do Jota Quest dentro da igreja. O pastor do ministério Voz da Verdade, batizando irmãs, juntamente com outro pastor, e pasmem, irmãos, os dois de sunga e a irmã de biquíni, dentro da piscina. E o que é isso, irmãos? Na pandemia, o batismo à distância, o pastor estava lá na televisão e os irmãos, espertinhos, para não chamar eles de bocó, enfiando a cabeça dentro do balde. Batizando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfiando a cabeça dentro do balde. Batismo no tobogã. O pastor está lá em cima no alto. Irmãos, se você for pesquisar, você vai encontrar um monte de pataquada dentro da igreja. Olha o que está acontecendo. O pastor lá no alto do tobogã te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e empurrou o irmão. Lá de cima ele veio descendo e tchá, dentro da piscina. A gente ri porque é engraçado, né, Luciano? Mas se a gente for olhar com o olhar de Deus, olha a situação da igreja, irmãos. Em 2017 fez 10 anos que eu me formei em bacharel em teologia. Em 2027 vai fazer 20 anos. Naquela época no seminário, o meu grupo, nós fizemos um trabalho a respeito da igreja. Nós fizemos uma radiografia da igreja. E sabe o que saiu? Qual que é a imagem? O circo. O trabalho que nós fizemos, o exame que nós submetemos à igreja. Na radiografia, você entra na máquina para um médico tirar a sua radiografia. E quando você olha lá, né, Josiane? Na radiografia ou na tomografia, porque a radiografia também já é coisa das cavernas. Mas a tomografia é melhor, né? A tomografia ou o raio-x da igreja, saiu lá a imagem de um circo. Onde o pastor era lá o apresentador: respeitável público, está para começar o maior espetáculo da terra,
Aí quem entra para ministrar louvor é a trupe de palhaços. Que é o que está acontecendo com a igreja, irmãos. Naquela época, 2004, 2005, nós fizemos esse trabalho. E hoje, como é que está então? Tem igrejas que você vê na internet parecendo um terreiro de umbanda. O pessoal parece que recebe um espírito de piorra, um espírito de peão e começa a rodar, que eu não sei como é que aguenta, quando para ficar em pé. Isso é ser parecido com Cristo? Ah, não tem nada a ver. Isso se chama teologia pragmática. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é um braço da filosofia que ensina que não interessa os meios pelo qual você usa, o que interessa é o resultado. Se isso vai trazer pessoas para dentro da igreja, não interessa o que você vai usar para trazer pessoas para dentro da igreja. Mas a palavra de Deus está nos chamando a não nos conformar com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. O grego aqui é metamorfo, que deu origem à palavra metamorfose, que aqui, empregada pelo apóstolo Paulo, descreve a fantástica transformação de uma lagarta em uma borboleta. É o exemplo que é dado para que você, nós, possamos compreender a transformação que Cristo fez na nossa vida. Portanto, o significado é: não se assemelhe a um espírito dedicado ao mundo, seguindo suas vãs modas e prazeres, mas cultive um espírito apegado a Deus, o seu reino, sua causa. Então permita, entre aspas, porque quem somos nós para permitir ou não Deus fazer alguma coisa? Apesar que quando Deus quer tratar conosco, Ele deixa a igreja escolher, porque Ele tem duas vontades, né? A vontade permissiva e a vontade soberana. E nisso eu estava vendo o testemunho de um pastor lá de Brasília, Bela, Kleber, Vitória. Um pastor lá de Brasília começou a orar a Deus, falando: Senhor, eu quero voltar para minha terra. Eu quero voltar, estou com saudade, eu sou lá de Goiás, eu quero voltar para lá. Senhor, eu quero voltar. E Deus respondeu: Ele volta, pode voltar. Fica à vontade, pode voltar. Passa a mão na sua família, nas suas malas e pode ir embora. Mas eu quero dizer para você uma coisa: essa não é a minha vontade para você. Deus não deixou ele ir? Se Deus deixou ele ir, por que não era a vontade dele? Eu estou permitindo você ir, mas você vai fora da minha vontade. Então é muito melhor, irmãos, andarmos na vontade absoluta de Deus do que na vontade permissiva. Há muito mais prejuízo na vontade permissiva do que na vontade absoluta de Deus. Eu não consigo mensurar na minha mente humana qual é a vontade absoluta de Deus. A única coisa que eu consigo fazer é me submeter. Agora eu tenho uma certeza, uma convicção de que quando eu ando na vontade permissiva de Deus, eu só tomo prejuízo. E andar na vontade absoluta de Deus é parecer com Cristo, é submeter à vontade de Deus. Senhor, eu quero e vim para fazer a sua vontade. Esse foi Jesus, nos dando exemplo. Portanto, o que significa não é semelhante a estarmos dedicados a um mundo, a um espírito dedicado ao mundo, mas significa cultivar um espírito apegado a Deus. Provérbios no capítulo 4, verso 23, nos dá aí uma orientação, um alerta quanto a de que maneira eu posso andar como Cristo, semelhante a Cristo, como eu posso andar na vontade de Deus. O autor vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. O seu coração, o meu coração, por mais corrompido que seja, causará a nossa destruição. E se nós não apegarmos aos cuidados, guardando-nos na dependência e debaixo da bênção de Deus, nós estaremos fora da proteção de Deus. Por isso precisamos sempre observar os movimentos e os desejos do nosso coração, regulando sempre as inclinações dele à vontade de Deus. Não é o meu querer, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Porque assim Cristo me deu exemplo.
E eu preciso me assemelhar a Ele, porque esse é o desejo de Deus, de ter filhos semelhantes a Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor me torne um crente melhor. Deus nunca vai fazer isso com você, nunca. Ah, Senhor, a cada dia eu quero me tornar um crente melhor. Deus nunca vai fazer isso com você. Agora, se você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ser semelhante ao seu filho, Deus vai fazer isso com você. Porque o padrão é Jesus. Para viver de forma que glorifiquemos a Deus, nós precisamos tomar uma decisão, meus irmãos. Em último lugar, eu preciso decidir servir a Deus com meus dons. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nesse novo estado, o estado que eu e você estamos, pertencemos ao reino de Deus. Somos e devemos considerar a nós mesmos, não como algo derivado de nós mesmos, mas como obra que Deus realizou em nós. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras pelas quais Ele preparou. Não somos nós que preparamos, não. Eu vou lá e vou fazer uma boa obra para ficar bem com Deus. Não, é o Senhor que prepara essas boas obras. Porque Ele, além de preparar, Ele nos adaptou para caminhar nelas. Em Cristo fomos feitos novas criaturas, meus irmãos, cristãos eleitos, separados mediante o dom imerecido de Deus. Não como resultado de algum esforço ou habilidade que eu tenhamos. Não através de uma eleição humana ou um ato de serviço a qualquer pessoa ou até mesmo a Deus. Entretanto, como gratidão por este presente, devemos procurar servir e ajudar no reino de Deus, com os dons qual o Senhor nos deu. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira sobre os dons do Espírito. E eu tenho falado com os irmãos que frutos do Espírito diz respeito ao caráter do crente. E os dons do Espírito são ferramentas que ele recebeu de Deus para servir no reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse com relação ao fruto, e ele aponta para o caráter, Jesus vai dizer, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Mas, conforme a ferramenta que Deus te deu, de que maneira você tem servido no reino de Deus? Embora nenhuma ação ou obra nos pode ajudar para obter a salvação, a intenção de Deus é que a nossa salvação resulte em obras de serviço. Não somos salvos só para nosso benefício, a não ser para Deus, para lhe glorificar e edificar a igreja. Paulo vai declarar em Efésios no capítulo 4, verso 12, apenas a parte B, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Um pastor americano, fundador da Igreja da Vida, agora, do nosso tempo, ele vai dizer que servir não é uma questão de atitude, é uma questão de identidade. Eu sou assim. Na sexta-feira, nós fomos aqui convidados para ir no aniversário do irmão Nelson, um diácono lá da igreja, lá da sede. Um homem que é um exemplo de dedicação, um homem que é um exemplo de abnegação e serviço. Ele falou comigo assim, pastor, eu não quero saber desse negócio de bolo, não. Mas numa boa. Agora, se todos os irmãos vierem para que juntos possamos glorificar a Deus, eu estou satisfeito. A igreja precisa de pessoas mais dadas ao serviço, dadas ao servir. Portanto, Deus não lhe concedeu essa habilidade para propósitos egoístas. Qual é a sua habilidade? E sim para benefício de outras pessoas, assim também como outros receberam habilidades para beneficiar a você. Pedro vai afirmar em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O texto está falando que cada um deve exercer o dom que recebeu. Cada um. É a palavra de Deus que está afirmando, dizendo que você e eu recebemos um dom. Qual é o dom que você recebeu de Deus? Ah, eu não sei, pastor, qual é o dom que eu recebi? Então vem, se ofereça no serviço da obra, para que você possa saber qual que é o seu dom, e você vai descobrir qual que é o seu dom.
E concluindo, irmãos, o texto lido, Romanos 11:36, é uma doxologia, ou seja, uma adoração. O clímax doutrinário dessa sessão, nessa epístola que enfoca o propósito supremo de tudo que Deus faz para glorificar a si mesmo, o benefício supremo do plano redentor de Deus, tanto para os judeus como para os gentios, é trazer-lhe a salvação e a vida eterna. Mas o supremo objetivo desse plano é glorificar a Ele mesmo. Mesmo o seu propósito em julgar os injustos e glorificar a si mesmo. Sua preparação do céu para o justo e do inferno para os perdidos é para mostrar a sua glória. O objetivo de todos os seres criados no universo é glorificar a Deus. Paulo, ele declara isso em sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, verso 31. Ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as outras intenções divinas são subservientes, ou seja, estão abaixo do objetivo supremo e final de Deus em glorificar a si mesmo. Nas palavras do breve catecismo de Westminster, o texto diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, não importa quanto tempo você viveu ou quanto tempo você viverá. O que importa mesmo é saber se você vai aceitar hoje o desafio de viver o resto de sua vida para a glória de Deus. Você vai viver para Deus ou para si mesmo? Este é o desafio do crente todos os dias. Afinal de contas, você falando com você mesmo, eu fui chamado para viver a minha vontade ou a vontade de Deus? Para viver para a minha glória ou para a glória de Deus? Para que possamos ter uma vida que glorifique a Deus, nós precisamos olhar para o supremo exemplo, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele deixou a sua glória, se esvaziou, e sendo achado em figura humana, se submeteu à lei, foi morto no nosso lugar. Primeiro, para cumprir o justo desígnio de Deus, em que o seu sangue pagaria a nossa transgressão. E depois, como resultado, ele nos comprou para fazer de nós um povo peculiar seu, a fim de que possamos viver para a glória dele. Esse é o desejo de Deus para a igreja. O desejo de Deus para a igreja é que ela viva para a glória dele. A igreja não foi chamada para viver a sua vontade, o seu desejo. O membro da igreja não foi chamado para criar para si um cristianismo que ele entende que é assim e eu defino o que é ser crente ou não. Não, a Bíblia é que define o que é certo ou errado para mim como servo de Deus. É a Bíblia que define. Ela é o manual da nossa fé e prática. Para que possamos viver uma vida que glorifique a Deus, precisamos olhar para Cristo, o supremo exemplo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Vamos nos colocar de pé.